Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um ranqueando de álbum e álbum de K-pop, meus amores. Hoje vamos ranquear o álbum Made do Big Bang. Tá, virei fã, me virei pro K-pop, dei uma chance, fiquei muito fã do Big Bang, tô ouvindo muito eles nos últimos meses. Se você me acompanha no Top Músicas do Amazon Music, tu sabe que eu ouvi muito eles nos últimos meses. E é isso, eu quero fazer um ranqueando desse álbum maravilhoso, um dos melhores álbuns que eu ouvi. E eu espero que gostem, tá? Que K-pop não é um assunto que eu trago muito no canal. Eu trouxe do Blackpink, mas não foi muito bem de views. Então não sei como é que esse vídeo vai sair de views, mas é um vídeo que eu quero fazer e se não for bem de views, é a vida, né? Mas é algo que eu quero fazer, compartilhar com vocês. E provavelmente esse vídeo vai ser na semana do Coachella, ou bem perto da semana do Coachella, que eles vão fazer o retorno deles, né, se apresentar no palco do Coachella, e eu tô muito ansiosa. Infelizmente é o Coachella, né? Então tem 4 horas de fuso horário, então o show deles vai provavelmente ser de madrugada. Que maravilha, mas pelo menos vai ser no sábado. Amém, aleluia. Então vou ficar acordada de madrugada do sábado pra assistir. Mas é isso, tô enrolando muito nessa introdução. Se gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você é novo, ativa o sininho, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Me segue no Instagram, no TikTok e temos shorts também. É isso, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo pela primeira música que abre o álbum, que é Pocket. Eu gosto dessa música, eu gosto muito do refrão dela, é bem imediato, é o refrão mais de primeira, assim, do álbum, quando tu ouve as músicas. Mas é um refrão também que, ao mesmo tempo que eu gosto dele, eu acho ele bem repetitivo em alguns momentos. Quando tu vai ouvindo a música inteira de uma vez, começa a ficar um pouco repetitivo esse refrão, mas no geral eu gosto bastante dessa música. É uma música que toda vez que eu escuto ela, eu acho ela muito a cara de 2015, 2016, sabe? Tipo, é uma música que eu super veria o Justin Bieber lançando no Purpose, não sei. Eu acho ela muito a cara da época, 2015, 2016. Tem uma vibe meio Tropical House, mas não é o Tropical House clichêzão, sabe? Tem o seu toque K-pop que faz com que não seja genérico, mas tem esse toque meio Tropical House que faz com que a música me remeta bastante à época. Mas eu gosto bastante da música, gosto bastante dos versos e tal. Normalmente nas músicas do Big Bang eu gosto bastante dos versos, mais às vezes do que do refrão, né? Mas eu gosto bastante dessa música, é uma música que eu recomendo bastante. Tipo, tu nunca ouviu nada de Big Bang? Ouve essa música primeiro, porque eu tenho certeza que esse refrão vai ficar grudado na tua cabeça, mesmo que tu não goste desse refrão, ele vai grudar na tua cabeça, tá? E o clipe também é muito divertido. Eu recomendo bastante essa música, então fica aqui no muito boa. Agora, a segunda música do álbum é um álbum bem curtinho, tá? Só tem 11 faixas. A segunda faixa do álbum, que é Last Dance. Que foi uma música que foi muito importante, né, para os fãs da época, porque foi meio que a música de despedida deles, porque na época era o último álbum deles antes dele irem pro serviço militar, que foi o que aconteceu com o BTS recentemente, né? Eles iam ter essa pausa para cumprir o serviço militar, e essa música meio que representou essa despedida, tipo, um goodbye deles da música por um tempo, né? E que ficou eterno. Quem sabe da história sabe, né? Mas eu acho essa música linda, linda. As baladas do Big Bang são fodas, muito boas. As melodias, tudo. Mesmo que tu não entenda bolhufas do que eles estão cantando, eles têm uma interpretação tão linda que tu entende pela interpretação que eles estão querendo dizer pra ti, sabe? É uma música muito linda mesmo. É uma das minhas baladas favoritas da carreira e do álbum, com certeza. Que tem mais uma balada nesse álbum. E essa é minha favorita das baladas, tá? Que tem no álbum. Então eu boto aqui Last Dance, tá? Fico até um pouco emocional quando eu ouço essa música, porque, né? Imagino que para os fãs na época foi muito impactante essa música. Mas vamos lá. Agora vamos para a terceira música do álbum, que é Girlfriend. Eu peguei as capinhas dos clipes, tá? Porque 9 das 11 músicas do álbum tem clipe, né? Só 2 músicas não tem, eu achei que ficaria melhor, né? E também porque eu tava com preguiça, tá? Não vou mentir. Mas falando de Girlfriend,
Girlfriend é a menos favorita desse álbum, dos fãs, né? Os fãs não gostam dessa música. Eu não amo essa música, mas eu acho ela bem gostosinha. Eu boto ela aqui no ok. Não é nada uau, assim, mas também não é a pior música do álbum, assim. É só, realmente, é a mais fraquinha do álbum, mas ela é bem gostosinha. Gosto da música. Fica aqui no ok. Gosto, mas nada mais que isso. Agora vamos para a quarta música do álbum, que eu tô com medo de... Não, é Let's Not Fall in Love, porque eu tô só pelas capinhas dos clipes, daí às vezes eu confundo. Mas é Let's Not... Não. Let's Not Fall in Love. Isso. Isso. Que é Não Vamos Nos Apaixonar, né? Eu gosto bastante dessa música, ela cresceu muito pra mim ultimamente com o clipe. Eu só ouvia a música no álbum e gostava, mas quando eu vi o clipe, né, pela primeira vez, eu fiquei, nossa, tipo. E não é um clipe super elaborado, é um clipe que eles estão. Porque a música fala sobre não se apaixonar de novo. Não sobre isso, mas a música fala sobre quando tu tá naquele ponto do relacionamento que tu tá meio que, tipo, uma peguete, mas tu gosta da pessoa o suficiente pra ser peguete, mas não o suficiente pra ser um relacionamento sério, sabe? Daí tu fica meio que enrolando a pessoa. A música é meio tóxica, se pensar. A letra da música é meio tóxica, tá? Que é o boy enrolando a menina e não é muito bom, não. Mas eu gosto muito da música, eu gosto muito da melodia dela. Ela me passa uma vibe meio Teenage Dream. Não sei se também por causa da letra mais romântica, entre aspas. Mas ela me passa uma vibe meio Teenage Dream. E eu gosto dessa música, cresceu bastante pra mim. Se fosse um tempinho atrás, eu botaria ela no ok, mas hoje eu boto no muito boa. Gosto bastante dessa música. O clipe também me ajudou muito a gostar mais dela. Eles estão lindos nesse clipe, e eles com as meninas que são lindas também. Ai, é muita coisa linda pra se olhar num clipe só. Maravilhoso. Agora vamos para a quinta faixa, eu ia falar quinto lugar. Vamos para a quinta faixa, que é Loser, né? Eu sempre confundo Loser com Sober, não sei porquê. Loser. Te falar que em questão de produção não é minha favorita do álbum, na questão de produção, mas a letra dessa música é bem forte, assim, se tu pensar, que ela fala sobre uma pessoa que paga de confiante, de durona e tudo, mas ela no fundo ela se sente uma loser, uma perdedora, sabe? Ela se sente um lixo. Basicamente é isso a letra. E não sei, toda a vibe da música tem uma vibe bem melancólica na música. Eu gosto dela, só das produções do álbum é a que menos me agrada, mas eu gosto muito da letra. A letra me ganha bastante nessa música. Eu botar ela muito boa, eu gosto bastante dessa música. Só tenho, é assim, pra render um vídeo, né? Porque se fosse, gosto dessa música, muito boa. Ia ficar um vídeo de 2 segundos, né? Eu gosto de desenvolver mais, falar meus pontos positivos, meus pontos negativos da música. Eu acho que isso rende melhor, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas eu gosto dessa música, mas tem esse ponto que a produção não me agrada muito, tá? E agora vamos para a minha favorita desse álbum. Amo muito, que é Baby. Bota aqui. Bota aqui, Parada Cardíaca. Essa música é uma... Eu não posso nem falar sobre o que essa música é, porque senão, né, não vai ser vídeo bloqueado. Mas essa música é muito boa, é uma delícia. Essa, né, a música é uma delícia. E é só isso que eu posso dizer. Eu amo essa música, amo as performances ao vivo. Ai, gente, vejam a performance ao vivo de Baby. É maravilhosa. Maravilhosa. Como eu falei, eu não posso descrever o que é essa música aqui, porque senão vai dar ruim. Mas essa música é uma delícia. É gostosa. Tá todo mundo gostoso nessa música. É só isso que eu posso dizer. Vamos lá. Agora vamos para Bem, Bem, Bem. Bem, bem, bem. Eu decorei até a coreografia, gente. Eu sei dançar Bang Bang inteira, meus amores. Mas também Big Bang não é super conhecido por coreografias, né? Vamos ser sinceros. É uma coreografia até bem simples pro K-pop. Mas Bang Bang também. Vai aqui. Foi a primeira música que eu ouvi deles. Assim,
Eu tinha uma memória vaga dessa música porque, né, vou mudar um pouco de assunto, mas continuando no mesmo assunto, né? Eu conheci o K-pop lá por 2016, 2017, tá? Que eu tinha um grupo de colegas na minha turma que ouviam muito K-pop, eram muito fãs, estavam sempre falando sobre isso, só falavam sobre isso, vestia camiseta e tal. Eu fiquei, tá, vou dar uma chance, né? Vai que até pra poder me enturmar também, ter assunto pra falar com eles. Daí eu ouvi algumas músicas de K-pop, né? Na época eu gostei de The Boys, do Girl Generation, gostei de 21 com I'm the Best. Eu conheci o BTS nessa época com DNA, que é de 2017. Conheci Blackpink nessa época com Bombayah, Psy com Gangnam Style. Foi essas músicas que eu tenho uma memória forte de ter ouvido na época e gostado bastante. E eu também me lembro vagamente de ter ouvido essa música na época, mas eu não tinha uma memória completinha de como a música era por inteiro. E daí fui espontaneamente ouvir essa música, né, Bang Bang, há um tempo atrás, né? Eu comecei a ouvir Big Bang em novembro do ano passado, novembro, dezembro. Fui ouvir a música e me apaixonei. Amei a música. Comecei a procurar tudo que envolvesse essa música. Comecei a pesquisar a letra, comecei a pesquisar qual era qual um em. Não, acho que eu falei tudo errado, né? Qual membro que cantava em cada parte da música, entende? Porque o K-pop tem esse problema, tá? Mas isso não é só no K-pop, não, porque é meio xenofobia. Isso é com qualquer grupo. Eu tenho muita dificuldade de grupos, assim, de decorar de cara a voz e a cara da pessoa, com o nome, sabe? Eu tive isso com Little Mix também, com One Direction, eu tive isso com todos os grupos. É uma dificuldadezinha que eu tenho. Então não é só com K-pop, tá? Mas, né, gostei tanto dessa música que eu fui pesquisar. Sabe aqueles color code lyrics, que tem a letra embaixo em coreano, em inglês, e tem a carinha de cada um do momento da música? Eu amo isso. Façam mais isso, por favor, com todos os grupos, tá? Queria muito que fizessem mais. Acho que hoje tem mais, né? Antes era uma coisa muito do K-pop de fazer isso, mas hoje tem, né? Tem vários lyric vídeos que eu vejo do Little Mix que me ajudam bastante às vezes. Mas, voltando aqui pro K-pop, né? Gostei muito de Bang Bang, comecei a ver performance ao vivo, lyric, comecei a pesquisar o nome de cada membro do grupo e começar a decorar a carinha com o nome. Demorou, mas consegui. Hoje eu tô mais confiante quando vou falar. Eu ainda não sou confiante em falar a pronúncia do nome deles. Mas eu também sou meio foda-se com isso, porque me irrita que fã que fica corrigindo a pessoa porque ela falou o nome errado. É, gente, porra, tipo, sabe? É uma coisa que eu realmente não me importo, porque, por exemplo, eu tenho um sobrenome meio difícil. É Jaboski e Pelaipe. As pessoas sempre pronunciam errado. Eu não me importo, gente. Se eu entendi que tá me chamando, é isso, sabe? Ah, mas eles não gostam. Ah, o problema deles. Eu nunca vou falar com eles na minha vida. Desculpa, às vezes eu fico meio revoltadinha, mas tudo bem. Voltando para o vídeo, que eu, né, o hiperfoco tá maravilhoso. Nem é hiperfoco, fugiu a palavra, mas né, essas coisas. Mas ouvi Bang Bang, gostei muito, comecei a ver performances, e eles estavam lindos nas performances, gostoso. E no final me apaixonei. Daí eu fui ver a performance no Mama, daí eu gostei muito da performance de Bebe no Mama, e daí fui ouvir o álbum inteiro, amei o álbum, daí falei, tá, vou ter que ouvir a discografia deles inteira. Daí eu vi que eles só tinham 3 álbuns de estúdio, daí eu fiquei, uhul, não vou ter que ouvir 100 mil álbuns, que o K-pop tem esse problema, que é 300 mini álbuns, 300 álbuns, é muita coisa, daí às vezes tu perde até o ânimo de ouvir, né? Daí eu vi que eles só tinham 3 álbuns de estúdio, falei, vou lá, vou começar, ouvi o debut deles, maravilhoso esse debut, recomendo muito também, uma vibe bem anos 2000, recomendo. Ouvi o Remember também, não me pegou tanto, mas gosto do álbum. E aí, depois daí, foi só mais amor e me apaixonar por todas as músicas, né? E performances, adoro ver as performances deles, ver Funny Moments. Tô viciada em Big Bang até o momento. Não sei quanto tempo vai durar, porque eu tenho uma coisa que quando eu conheço uma coisa e eu me apaixono, eu quero ouvir tudo que envolve essa coisa. Daí, tenho aquele momento que dá uma acalmada e eu paro de ouvir tanto aquela coisa. Eu tenho muito isso. É tipo um hiperfoco que eu tenho por um tempo. Eu tive isso há um tempinho atrás com a Alanis Morissette. Acontece em vários momentos da minha vida. Tive com a Janet, que eu fui ouvir a discografia dela
ano passado, eu fui ouvir a discografia da Alanis ano passado, daí fiquei com aquela coisa de quero ver tudo que envolve elas. Sou só eu que tenho isso? Não, a maioria das pessoas tem, eu vejo isso nos Twitters da vida, Instagram e tal. Eu vejo que eu não estou sozinha, né, nessa coisa de ficar viciada numa pessoa e querer saber tudo sobre ela, né. Mas já me estendi demais, né. Bang Bang é maravilhosa, o clipe é incrível, a música é uma ótima mistura do ocidente com o oriente, na minha visão. Ela tem um toque meio ocidente na questão do hip hop e tal. O refrão também é muito diferente de tudo que eu ouvi no K-pop, mas tem aquele toquezinho K-pop que só o K-pop pode trazer numa música. Então eu acho que é uma música também que eu acho uma ótima porta de entrada se tu nunca ouviu Big Bang ou nunca ouviu K-pop, ouve essa música que eu acho que você vai gostar. Tá? Muito difícil não gostar. A coreografia também maravilhosa. Aquele final, aquele outro super. Pá, 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 pá. É muito bom, muito bom. A coreografia dessa música é maravilhosa. Mas é isso. Me enrolei muito, né? Eu tenho esse problema. Falo demais, falo demais. Por isso que eu não daria certo no TikTok, porque eu falo demais, gente. Eu não consigo resumir o que eu quero falar em 10 minutinhos. Não tem como. Então vamos continuar com Sober. O meu microfone tá lá longe. Voltamos. Vamos continuar com Sober. Tá, que é outra música que entra no mesmo campo de Loser. Eu não gosto muito da produção dessa música, porque é uma produção que me lembra várias músicas do K-pop, né? Esse eletrônicozinho, muito felizinho. Eu acho que é proposital, porque a letra da música é bem pesada até. Fui vendo esses dias. Eu não sei, essa música me deixa bem em cima do muro. Pela letra, eu boto no muito boa, porque eu realmente acho essa letra. Olha, essa letra é foda. Se eu entendi da letra, né, porque ela é meio enigmática, mas eu entendo que é uma pessoa que tá crescendo, fala sobre um jovem que tá crescendo e não tá conseguindo lidar com a vida adulta e tá se afogando na bebida, né? Porque o refrão da música é eu não consigo ficar sóbrio, eu não consigo viver sem você, que seria uma metáfora, tipo, eu não consigo viver sem a bebida. Foi isso que eu interpretei da música, né? Mas mesmo assim é uma música que, resumindo, é muito pesada, a letra é super pesada, mas o clipe e a produção é super para cima, super feliz, alegre, né? Eu acho que é proposital, né, para ter esse contraste, tipo, nossa, no exterior mostra uma alegria, mostra uma felicidade e por dentro não estamos tão bem, né? E é uma música que também, se pensar no grupo em si, é uma letra muito pessoal para eles, sabe? Eu sinto que eles estão falando muito deles mesmo, como eles estavam se sentindo. Tipo, a gente tá aqui sorrindo na câmera e tudo, mas por dentro a gente não tá bem, a gente tá com problemas, mas a gente tem que esconder tudo isso porque a mídia pede que a gente esconda nossos defeitos, nossos problemas, né? E Big Bang é o melhor exemplo de ter várias polêmicas e tudo. Tem um membro aí que não vamos comentar, né? Que foi super cancelado, né? Bem merecido, tá? Está na cadeia, não volte pro grupo. Mas os outros 4 que restaram tem meu coraçãozinho, tá? T.O.P. também tem meu coraçãozinho. Eu falo T.O.P., eu descobri que eles falam top, mas eu prefiro muito mais T.O.P. Então eu vou falar T.O.P., tô nem aí. Mas também tem meu coração, mesmo que tenha saído do grupo, mesmo que tenha tido muito polêmicas, que pra mim ele não teve culpa nenhuma, né? Tirando o quinto elemento, que não vamos dizer o nome, é que nem Voldemort, não podemos dizer aquele que não se pronuncia o nome. Tirando esse, acho que todos são seres humanos, cometeram erros, cometeram acertos, e é muito ruim como a mídia, no geral, as pessoas falam muito, o K-pop julga muito, é muito severo, mas se tu olhar para o ocidente, não tá muito diferente não, sendo bem sincera, sabe? Até pouco tempo atrás não era tão diferente assim do K-pop, se tu pensar. É triste, né? Temos vários exemplos. Britney Spears, para mim, é o melhor exemplo de como a indústria, quando quer, é muito tóxica e destrói a vida de uma pessoa, literalmente. Mas não vamos depreciar esse vídeo, tá? Vamos deixar ele um pouco alegre. Vamos para a segunda baladinha desse álbum, que é If You. Tá? Que não era uma das minhas favoritas, mas de um tempos pra cá eu comecei também a amar essa música. Nossa, a voz dele está maravilhosa, a voz de Dragon nesse refrão. Nossa, a voz de Dragon é muito única, tipo,
tu reconhece de longe. Ele e o T.O.P. pra mim tem as vozes mais únicas do grupo. É as vozes que eu escuto e sei que são eles, sabe? De primeira. Todos têm, né? Na minha visão, todos têm uma voz bem característica que eu reconheço, mas os dois, pra mim, são as vozes mais únicas, né? Mas não quero dizer que se destacam, porque pra mim todos se destacam igualmente. Mas eu tô dizendo na questão de voz, são as duas vozes que mais são reconhecíveis. Era essa palavra que eu queria usar. Então, no final, eu gosto muito dessa baladinha e vou botar aqui no muito boa. Nem dá mais pra enxergar, né? Tá muita coisa. Mas vocês estão vendo aí, né? E Fio ficou no muito boa, tá? Agora vamos para. Vou puxar aqui um pouquinho. Voltei. Agora vamos para Zutter, que é a penúltima música do álbum, que é uma parceria entre o G-Dragon e o T.O.P. Tá, é uma música bem rap, bem flow, bem shady, bem diss track. Eu vou aumentar minha bolinha aqui, que tá meio pequena. É uma música bem diss track de rap clássico, eles ostentando, eles falando que eles são tops, que eles são, né, a pica das galáxias. O clipe também é bem divertido, eles presos na cadeira, todo suado, todo sangrando, né, amamos. E eu gosto dessa música, não é uma das minhas grandes favoritas do álbum, que eu acho ela um pouco repetitiva também, em questão melódica mesmo, em alguns momentos. Eu digo no refrão, os versos eu acho muito bom, porque eles têm muita personalidade, né? Mas o refrão eu acho um pouco repetitivo em alguns momentos, né? Mas eu gosto da música, eu vou botar ela aqui no ok. Gosto da música, mas não é um grande destaque desse álbum, não é a que eu mais escuto desse álbum. E vamos para a última música desse álbum, foi um vídeo curtinho, né? Que é We Like to Party. Também é uma que é uma das minhas favoritas desse álbum, talvez meu top 3 é Baby, Bang Bang e We Like to Party, tá? Eu acho que eu vou botar ela aqui no Parada Cardíaca, porque eu não sei, essa música me dá uma nostalgia enorme ouvir essa música, sabe? Ela me lembra um pouco algo que o One Direction cantaria, não sei, tem uma vibe meio, mistura um pouco de hip hop, tem uma vibe bem cantar junto, We Like to Party, yeah, yeah, yeah. Eu sei as coreografias, gente, de tanto tu ver as performances ao vivo, tu decora essas coreografias, tá? E eles nem são uns putas dançarinos, né? Vocês entenderam, né? Eles dançam muito bem, o problema é que eles não querem dançar, esse é o ponto. Mas eu gosto muito dessa música, eu gosto muito da vibe dela, tipo, é uma música bem divertida pra cantar junto, e o clipe também mostrando eles se divertindo e mostrando como eles são um grupo unido, que eles realmente são uma família, não é aquela coisa de um grupo formado, um grupo de, como é que eu posso dizer? Um grupo de... Fugiu a palavra. É que eu não quero dar exemplos aqui, porque eu não quero mandar shade pra ninguém. Mas eles não são. Eles dão uma impressão, pelo menos, de que eles não são um grupo manufaturado, que foi feito por uma empresa e que só tá ali pra lançar hit e botar dinheiro na empresa. Eles não passam essa vibe. Parece que realmente eles se gostam, eles são uma família que se consideram irmãos, sabe? E se divertem juntos, pelo menos é o que passa, tá? E eu acho que é real, realmente, até hoje tu vê eles nos palcos, né? E tu vê como eles têm uma sintonia muito forte que eles separados, na minha visão, não têm. Tipo, quando eu vejo o G-Dragon sozinho no palco, eu sinto que ele fica meio perdido, sabe? E eu percebo que ele sente falta do grupo, que ele... Quando ele tá com o grupo é uma coisa muito diferente, é um brilho diferente, sabe? E eu gosto muito dessa música, meu top 3 do álbum é esse. E é bem nessa ordem mesmo, é Baby, é Bang Bang, Bang Bang Bang. E We Like to Party. Eu amo essa música, as performances ao vivo são maravilhosas, assistam essas performances ao vivo. Tem uma em específico que eles estão vestidos de vermelho e tal, que tem umas bolas de disco no fundo. Veja essa performance, vocês vão se cagar de rir nessa performance, que é maravilhosa, maravilhosa. Prestem atenção num dos membros, em cada membro individualmente. Vocês vão achar uma maravilha aquela performance.
Eu amo. Mas eu realmente gosto muito dessa música, sei cantar inteira. Ai, eu amo, amo. E gosto muito das performances ao vivo. Gosto que eles estão cantando, né? Que eles estão fazendo shows pela Ásia. Eu tô gostando que eles estão cantando essa música, porque sim, tem que cantar. É uma música que pra mim define muito o Big Bang. E eu tô muito ansiosa, gente. Tô muito ansiosa pro Coachella deles. Acho que vai me dar um quentinho no coração. Vou gostar mais ainda deles, porque até agora não vi nenhum show ao vivo deles, né? Não vou estar lá, mas vou ver pelo meu YouTube, se der, né? Se eu estiver acordado aquelas horas, né? Não sei que horas vai ser esse show, mas eu sei que vai ser tarde. Mas é isso, gente. Esse foi o Ranqueando. Não sei se dá pra enxergar aqui, mas ó, Girlfriend is Utter Tão Ok. Não tem nenhuma música que eu deletaria desse álbum. Pra mim, todas as músicas desse álbum são maravilhosas, tá? E recomendo muito vocês ouvirem esse álbum, muito, muito mesmo. Se você tem preconceito com K-pop, alguma coisa, ouça esse álbum, porque pra mim é o melhor álbum de K-pop que eu já ouvi. E um dos melhores álbuns que eu já ouvi no geralzão. Ele é muito bem produzido, muito bem cantado, tem ótimas letras. Eu não me aprofundei em todas as letras, né? Lembrei, eu não falei que na letra de Sober tem uma frase que, assim, define minha vida. Infelizmente, né? Define minha vida. Que é: eu tenho muitas coisas pra fazer, mas não tenho nenhuma coisa que eu quero fazer. Essa frase me pegou, me quebrou meu coração e me definiu, porque minha vida tá isso. Eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer, eu tenho faculdade, tenho que trabalhar, tenho que pagar e tem tudo, mas coisas que eu realmente quero fazer, eu realmente não sei se eu tenho alguma coisa que realmente eu quero fazer nesse momento. Ai, fiquei até meio depressiva, gente. Olha, nem. Realmente, Sober é muito foda. Muito foda. A letra de Sober já faz essa música ficar nessa posição. Mas desviei completamente do assunto, né? Mas no Muito Boa tem Fuck It, Let's Dance, Let's Not Fall in Love, Loser, Sober e aqui escondidinha, If You, tá? E no top 3 já falei, né? Já falei bastante desse top 3. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Deixa eu botar minha bolinha aqui no meio, aumentar minha bolinha. Ó, precinho minha bolinha. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tá? Eu não sei, esse vídeo provavelmente não vai ter muito alcance, não vai ter muito engajamento, mas fica aqui minha sugestão, gente. Ouçam esse álbum, deem uma chance pro grupo no geral. Eu acho esse grupo uma exceção no K-pop, não desmerecendo nenhum grupo de K-pop, mas foi realmente o primeiro grupo de K-pop que eu ouvi e gostei, e vi personalidade, e vi letras profundas, sabe? Meio cansada, acordei 7 horas da manhã, então tô um pouco. Eu queria muito gravar esse vídeo, mas eu tava meio cansada, então se aparentou que eu estava meio irritada e cansada, é por causa disso. Porque quando eu fico cansada, eu fico irritada, tá? Mas é isso, já falei várias vezes, é isso. Se gostaram, deixe seu like, compartilha bastante, tá, gente? Comenta aqui embaixo, engaja bastante esse vídeo, porque K-pop eu percebo que não engaja muito, então gostaria que vocês engajassem bastante, já que é um grupo que eu amo, Big Bang. Se inscreve se você é novo, ativa o sininho, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Se você gosta de reacts, de ranqueandos, esse é o canal pra você, tá? Eu não sou tão insuportável assim como eu tô nesse vídeo. Eu sou melhor nos outros vídeos, tá? Não me generalizem. Mas é isso, tá, gente? Beijão, tchau e até o próximo vídeo.